Já imaginou uma civilização inteira, com milhões de pessoas, cidades gigantescas e uma cultura riquíssima, simplesmente desaparecer do mapa? Não. Isso não é roteiro de filme de ficção científica. Essa é a história real e intrigante do Império Maia. Em seu auge, eles dominavam a astronomia, a matemática, e construíram pirâmides que rivalizam com as do Egito. Tudo isso no coração da selva. Mas então, em um piscar de olhos na linha do tempo da história, tudo desmoronou. As cidades foram abandonadas, a população sumiu, e o silêncio tomou conta. O que aconteceu com os maias? Foi uma guerra? Uma seca devastadora? Uma doença misteriosa? Ou algo ainda mais estranho? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da humanidade. Segure-se aí, porque essa viagem no tempo vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre civilizações perdidas. Para entender o colapso, primeiro precisamos entender a grandeza maia. Eles não eram um império unificado como os romanos. Eram uma coleção de cidades-estado poderosas, como Tikal, Calakmul e Palenque, que guerreavam e faziam alianças entre si. Pense em uma espécie de Game of Thrones da América Central. Eles desenvolveram o único sistema de escrita totalmente funcional das Américas pré-colombianas. Seus calendários eram de uma precisão assustadora, mais exatos que os nossos de hoje em dia. Eles previam eclipses, entendiam o movimento dos planetas e tinham um conceito matemático do zero, muito antes de muitos povos da Europa. Eles construíram complexos urbanos imensos, com palácios, observatórios e campos para o famoso jogo de bola, um esporte ritualístico onde às vezes o perdedor. Bem, digamos que ele não voltava para casa. A vida fervilhava nessa cidade de pedra no meio da floresta. Então, por volta do século IX, algo deu terrivelmente errado. Uma a uma, as grandes cidades do sul, o coração da civilização maia, começaram a ser abandonadas. Construções grandiosas foram interrompidas no meio do caminho. Monumentos com inscrições que registravam a história dos reis simplesmente pararam de ser erguidos. A população, que chegava a milhões, diminuiu drasticamente em algumas regiões. É como se alguém tivesse apertado um botão de desligar. Quando os exploradores europeus chegaram, séculos depois, encontraram essas cidades magníficas já engolidas pela selva. Um testemunho silencioso de uma glória perdida. O mistério estava instalado. O que poderia causar um colapso tão rápido e completo? A primeira teoria, e uma das mais populares, aponta para o clima. Imagina só, você depende da chuva para plantar milho, a base de toda a sua alimentação, e de repente, a chuva para. Não por um ano, mas por décadas. Análises de sedimentos em lagos e cavernas da região maia revelaram evidências de várias secas prolongadas e severas, exatamente no período do colapso. Sem água, as colheitas falham. Sem colheitas, vem a fome. Com a fome, a população se revolta contra seus líderes, os reis divinos, que prometiam interceder junto aos deuses para garantir a prosperidade. A fé no sistema desmorona. As pessoas simplesmente pegam suas coisas e vão embora, em busca de lugares com mais água e comida. Parece uma explicação lógica, certo? Mas será que foi só isso? Outra peça importante desse quebra-cabeça é a guerra. Como eu disse, os maias não eram um povo pacífico. As cidades-estado viviam em conflito constante por recursos, poder e prisioneiros para sacrifícios. Escavações arqueológicas mostram que, perto do colapso, a intensidade dessas guerras aumentou drasticamente. Fortificações foram construídas às pressas em cidades que antes eram abertas. Encontramos evidências de batalhas sangrentas e da destruição de centros urbanos. Talvez a seca tenha sido o estopim. Com a falta de recursos, a competição ficou ainda mais acirrada. Uma guerra generalizada, onde todos lutavam contra todos, teria tornado a vida nas cidades insustentável, acelerando o êxodo e o colapso da ordem social. Mas a história fica ainda mais complexa. Não podemos ignorar o impacto ambiental que os próprios maias causaram. Para construir suas cidades monumentais e abrir campos para agricultura em larga escala, eles desmataram enormes áreas da floresta tropical. Esse desmatamento em massa pode ter piorado ainda mais as secas. Menos árvores significa menos umidade no ar.
alterando os padrões de chuva locais. Além disso, a agricultura intensiva, sem técnicas adequadas de conservação, pode ter esgotado os nutrientes do solo, diminuindo a produtividade das colheitas ano após ano. Em resumo, os maias podem ter sido vítimas de seu próprio sucesso. Ao crescer demais e explorar os recursos de forma insustentável, eles criaram uma bomba relógio ecológica que, combinada com as secas e as guerras, levou ao colapso. E claro, não podemos esquecer das doenças. Embora não haja provas concretas de uma única epidemia devastadora como a peste negra na Europa, é uma hipótese que não pode ser descartada. Em populações densas, subnutridas por causa da fome e vivendo em condições de estresse por causa da guerra, uma doença infecciosa poderia se espalhar como fogo em palha seca. Uma epidemia, mesmo que não tenha matado todo mundo, poderia ter sido o golpe final, quebrando a estrutura social e forçando os sobreviventes a fugir das cidades, vistas como centros de morte e contágio. A falta de evidências diretas torna essa teoria mais especulativa, mas ela se encaixa no cenário de desastre generalizado. Então, qual é a resposta final? A verdade é que, provavelmente não foi um único fator, mas uma combinação fatal de todos eles. Pense nisso como uma tempestade perfeita. A mudança climática trouxe secas severas. A seca gerou fome e escassez de recursos. A escassez intensificou as guerras entre as cidades-estado. A guerra e o desmatamento para a agricultura destruíram ainda mais o meio ambiente, piorando a crise. A fome e o conflito constante enfraqueceram a população, abrindo a porta para doenças. Foi um efeito dominó catastrófico. Cada problema alimentava o outro, criando um ciclo vicioso do qual era impossível escapar. Os reis perderam a credibilidade, a ordem social se desintegrou e as pessoas abandonaram as cidades em busca de sobrevivência. Mas aqui vem a parte mais importante, e que muita gente esquece. O povo maia não desapareceu. O que colapsou foi o sistema político das cidades-estado do sul. As pessoas não evaporaram no ar. Elas migraram. Foram para o norte, para a península de Yucatán, onde novas cidades como Chichén, Itzá e Mayapán floresceram depois do colapso do sul. Outros se dispersaram em vilarejos menores, adaptando seu modo de vida. Hoje, existem milhões de descendentes dos maias vivendo na mesma região. No México, Guatemala, Belize, eles ainda falam suas línguas ancestrais e mantêm muitas de suas tradições vivas. O império, a estrutura política, ruiu, mas o povo, a cultura, resistiu e se transformou. O colapso maia é mais do que um mistério antigo. É um alerta para nós, hoje, uma civilização avançada que ignorou os sinais de alerta ambientais, que se esgotou em conflitos internos e que foi vulnerável a mudanças climáticas. Soa familiar? A história dos maias nos ensina sobre a fragilidade das civilizações, mesmo as mais poderosas. Ela nos mostra como o equilíbrio entre sociedade e meio ambiente é delicado e crucial para nossa sobrevivência a longo prazo. Estudar o que aconteceu com eles não é apenas curiosidade histórica, é uma lição valiosa para o nosso próprio futuro. E aí? O que você acha que foi o principal motivo para o colapso maia? Foi a seca, a guerra, o desmatamento ou essa combinação explosiva de fatores? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre esse mistério fascinante. A história está cheia de enigmas como este, e explorar cada um deles nos ajuda a entender melhor o mundo e a nós mesmos. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer desvendar mais segredos do passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.